Um milionário contrata a mulher que mais o odeia para fingir ser sua noiva, mas o que ele não sabia, antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. O copo de suco voou pelo escritório executivo e se estilhaçou contra a parede de vidro, deixando uma mancha dourada escorrendo lentamente. Camila Rodrigues nem piscou. Você é insano! Ela gritou, seus olhos cor de avelã brilhando de fúria enquanto encarava o homem mais arrogante que já conhecera. Prefiro ser enterrada viva a fingir que sou sua noiva. Blake Montgomery Thais ajeitou sua gravata Hermès e sorriu daquele jeito irritante que fazia Camila querer arremessar outro copo, desta vez na cabeça dele. $500.000, disse ele calmamente como se pedisse açúcar para o café. Por 3 meses, em dinheiro vivo. Camila congelou. $500.000. Suficiente para salvar a clínica veterinária do pai e ainda ter dinheiro para ampliar o abrigo de animais que ela dirigia no Brooklyn. Ela odiava Blake Montgomery desde a faculdade, quando ele humilhou publicamente seu projeto de formatura chamando-o de amador. Agora, 8 anos depois, ele era CEO da Montgomery Industries, bilionário aos 30 e ainda o mesmo idiota pretensioso. Por que diabos ele queria que ela fosse sua noiva falsa? Camila cruzou os braços, tentando ignorar como o terno Tom Ford dele acentuava seus ombros largos. Não, ela não ia pensar nisso. Blake levantou-se da mesa de conferências, sua presença dominante preenchendo a sala. Pela janela do 40º andar, Manhattan se estendia como um tapete de luzes. Porque você é a única mulher em Nova York que claramente me detesta. Natalie vai acreditar que é real justamente por isso. Ninguém fingiria gostar de alguém que odeia só por dinheiro, certo? Camila quase riu da ironia. Natalie Winters, ex de Blake, agora noiva de Ryan Clark, seu maior rival no setor de tecnologia. A mesma Natalie que fora sua colega de quarto na NYU e a atraiu roubando suas ideias para conseguir um estágio na empresa dos sonhos de Camila. Quer usar a mim para conquistar de volta aquela serpente? Camila riu amargamente. Patético. Até para você, Montgomery. Não é para reconquistá-la, Blake respondeu, uma sombra passando por seus olhos cinza. É por justiça. Ryan Clark roubou 3 contratos meus no ano passado usando informações privilegiadas que só Natalie poderia ter passado. Quero que eles provem do próprio veneno. O celular de Camila vibrou com uma mensagem do veterinário. Cam, preciso da resposta sobre o empréstimo até amanhã. O banco não vai esperar mais. Malditos 3 meses, ela murmurou, se odiando por estar considerando aquilo. 12 semanas, alguns jantares, eventos sociais, talvez um fim de semana nos Hamptons. Nada físico, ele acrescentou, notando sua expressão. Só precisamos ser convincentes em público. Camila olhou para o contrato que ele deslizou sobre a mesa. Os números estavam lá, preto no branco. $500.000 para salvar tudo pelo que ela lutara. Tenho condições, disse finalmente. Blake arqueou uma sobrancelha. Estou ouvindo. Primeiro, nada de me controlar. Eu visto o que eu quiser, digo o que eu quiser. Segundo, você vai doar 100.000 para meu abrigo de animais, separado do meu pagamento. Terceiro, quando isso acabar, você some da minha vida para sempre. Fechado, ele respondeu sem hesitar, estendendo a mão. Camila olhou para aquela mão por um longo momento. Mãos que construíram um império bilionário, mãos que estavam prestes a mudar sua vida para sempre. Ela apertou a mão dele, tentando ignorar a eletricidade que subiu pelo seu braço com o toque. Que Deus me ajude, murmurou. Fechado. Blake sorriu, e pela primeira vez, desde que se conheciam, parecia genuíno. Bem-vinda à família Montgomery, noiva. Lá fora, Nova York pulsava de vida. Dentro daquele escritório, 2 inimigas haviam acabado de se tornar cúmplices no jogo mais perigoso de suas vidas. E nenhuma delas fazia ideia de que estavam prestes a se apaixonar.
Camila se olhou no espelho do chão ao teto na suíte privada de styling da Burgdorf Goodman. O vestido valentino verde esmeralda abraçava suas curvas perfeitamente e os saltos Jimmy Choo combinando faziam suas pernas parecerem impossivelmente longas. Ela parecia valer US$ 1 milhão, literalmente, já que Blake estava pagando por toda aquela transformação. Parece uma pessoa totalmente diferente, murmurou, ajeitando o delicado colar de diamantes que provavelmente custava mais que seu salário anual. Esse é o ponto, querida, disse a estilista, uma mulher magra, como uma lâmina chamada Francesca, que circulava ao redor dela como um tubarão. Hoje à noite você não é Camila Rodrigues do Brooklyn. Você é a noiva de Blake Montgomery. O telefone de Camila vibrou. Uma mensagem de Blake. O carro chega às 7h. Não me envergonhe. Ela respondeu rápido. Não se iluda. Eu posso te superar até de pijama. A resposta dele veio instantânea. É uma promessa? Camila sentiu suas bochechas queimarem e, rápido, enfiou o celular na sua bolsa caríssima. Aquela ia ser uma noite longa. O baile beneficente no Plaza Hotel era o evento social mais importante de Manhattan naquela temporada. Enquanto o Bentley preto parava no tapete vermelho, Camila via o flash das câmeras através dos vidros escuros. Lembre-se. Blake ajeitou a gravata borboleta. Estamos namorando em segredo há 6 meses. Mantivemos tudo em silêncio por causa do nosso passado complicado. Hoje é a nossa grande estreia. E você pediu em casamento onde mesmo? Camila perguntou, conferindo o batom no espelho do estojo. No último fim de semana, nos Hamptons, pôr do sol na praia. Muito romântico, ela disse, meio irônica. Tente parecer que realmente gosta de mim. Vai exigir talento de atriz. Não sabia que eu tinha esse talento, Blake riu. Por um instante, Camila viu o garoto por quem tinha uma queda na faculdade, antes dele se tornar um babaca. A porta do carro se abriu e de repente eles foram no Society. Tá fácil. Eles foram jogados num turbilhão de flashes e gritos dos repórteres. Blake, quem é a mulher misteriosa? É verdade que vocês vão se casar? Há quanto tempo estão juntos? O braço de Blake envolveu a cintura de Camila, puxando-a para perto. O calor do toque dele percorreu seu corpo, trazendo um arrepio inesperado. Senhoras e senhores, Blake anunciou com seu sorriso confiante. Quero apresentar minha noiva, Camila Rodrigues. As câmeras enlouqueceram. Camila sorriu e acenou, tentando canalizar toda a estrela de cinema que já admirou. Blake inclinou-se e sussurrou em seu ouvido. Você está indo muito bem, só respira. O hálito dele na sua nuca acelerou seu coração e ela teve que se lembrar. Aquilo tudo era uma atuação. Eles avançaram pela multidão, a mão dele nunca saindo das suas costas. No salão, a elite de Manhattan circulava entre taças de champanhe e canapés. Camila nunca se sentira tão deslocada. Blake Montgomery, seu canalha! Viraram-se para ver um homem atarracado em um smoking mal ajustado, acompanhado por uma mulher loira que parecia ter saído de uma revista de moda. Senador Williams. Blake sorriu com força. Margaret, que bom te ver. E essa deve ser a famosa noiva de quem tanto ouvimos falar. Margaret Williams avaliou Camila da cabeça aos pés, como quem examina um animal. Que surpresa, surpresa! Camila ergueu a sobrancelha, seu jeito de Brooklyn vindo à tona, apesar do vestido de grife. Você é tão diferente do tipo que Blake costuma namorar, Margaret disse com um sorriso falso. O aperto de Blake na cintura de Camila ficou mais firme. Camila é exatamente meu tipo, ele disse, inteligente, bonita e que não aceita desaforo. Certo, amor. O apelido fez o coração de Camila disparar de novo, contra sua vontade. Isso mesmo, querido, respondeu ela, ficando na ponta dos pés para beijar a bochecha de Blake. O contato foi breve, mas ela demorou um pouco mais do que devia, inalando seu perfume caro. Quando se afastou, Blake a observava com um olhar que ela não conseguiu decifrar. Bem, o senador Williams pigarreou. Então, parabéns. Quando será o casamento? Em breve, disseram Blake e Camila ao mesmo tempo, se surpreendendo.
Ainda estamos definindo os detalhes, Blake retomou com desenvoltura. Mas não queremos esperar muito, não é, querida? Antes que Camila pudesse responder, uma risada familiar gelou seu sangue. Blake Montgomery, se é que posso acreditar nos meus olhos. Natalie Winters apareceu deslizando como uma predadora, num vestido vermelho deslumbrante, braço entrelaçado com Ryan Clark. Natalie parecia exatamente a mesma, loira perfeita, magra perfeita, falsa perfeita. A voz de Blake foi neutra. Ryan, e quem é essa criatura encantadora? Os olhos de Natalie focaram em Camila com precisão cirúrgica. Esta é minha noiva, Camila Rodrigues, disse Blake, apertando a cintura dela para protegê-la. Camila viu a cor sumir do rosto de Natalie, que logo voltou com uma onda de raiva. Camila Rodrigues? A voz de Natalie subiu. Espera, Camila da NYU? Minha ex-companheira de quarto? Ryan também reconheceu. A expressão dele entregou tudo. Quem é essa? Camila quis perguntar, mas Blake falou antes, com voz baixa e ameaçadora. Nada, Natalie. Eu só não acredito que vocês dois estejam juntos. Não se odiavam na faculdade? As pessoas mudam, respondeu Camila, doce, aconchegando-se no abraço de Blake. Às vezes, a pessoa que você acha que mais odeia é exatamente quem você precisa. Ela sentiu Blake prender a respiração, surpreso com suas palavras. Que romântico! Natalie conseguiu dizer, mas seus nós dos dedos ficaram brancos de tanto apertar o braço de Ryan. Não é? Blake sorriu, olhando para Camila com ternura. Sou o homem mais sortudo do mundo. Por um momento, olhando nos olhos cinzentos dele, Camila quase acreditou. Parabéns, interrompeu Ryan, claramente desconfortável. A gente devia ir, Nat. O leilão vai começar logo. Enquanto se afastavam, Camila ouviu Natalie sussurrar entre os dentes. Isso é ridículo, Ryan. Não tem a menor chance de que Blake Montgomery esteja realmente apaixonado por aquela... Aquela o quê? Blake perguntou, alto o bastante para que sua voz cortasse o ar. Natalie congelou, no meio do passo. Ela se virou, forçando um sorriso. Nada. Parabéns de novo. Quando eles desapareceram no salão, Camila soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Bom, disse ela. Isso foi melhor do que o esperado. Você foi incrível, disse Blake com genuína admiração na voz. A forma como lidou com a Margaret Williams e depois a Natalie. Você tem um talento natural para isso. Não pareça tão surpreso, provocou Camila. Eu te avisei que podia superar você. Blake riu. Uma risada real, autêntica, que transformou completamente o seu rosto. E avisou mesmo. Aceita dançar comigo, senhorita Rodrigues? Acho que já demos assunto suficiente para eles esta noite. Enquanto ele a guiava para a pista de dança, Camila notou Natalie do outro lado do salão, observando-os com uma expressão de fúria mal disfarçada. Missão cumprida. Mas ao ser puxada para os braços de Blake e começar a se mover no ritmo da música, Camila percebeu algo assustador. Ela não estava mais pensando em Natalie. Estava pensando em como se encaixava perfeitamente contra o peito dele. Em como a mão dele era quente e firme em suas costas. Em como seria fácil esquecer que tudo aquilo era uma farsa. Camila. A voz dele era baixa, só para ela. Obrigado por fazer isso. Eu sei que não deve ser fácil. Ela o encarou, sob a luz suave do salão. Não é tão ruim assim, admitiu. Você até que é suportável quando não está sendo um idiota completo. Isso vindo de você é quase um elogio, ele disse, girando-a com habilidade. Não deixe subir a cabeça, Montgomery. Mas mesmo dizendo isso, Camila não conseguia ignorar o jeito como seu coração acelerava toda vez que ele dizia seu nome. Ou o quão natural parecia estar nos braços dele. Isso era para ser de mentirinha. Então por que parecia tão real? Camila acordou com o celular vibrando como uma abelha furiosa na mesa de cabeceira.
gemeu e se esticou para pegá-lo, quase caindo do pequeno sofá do seu apartamento no Brooklyn no processo. O vestido de grife da noite anterior estava jogado na cadeira da cozinha, e seus pés ainda doíam, por causa daqueles sapatos absurdamente caros. 57 chamadas perdidas, 132 mensagens. Mas o que? Ela começou a rolar a tela. Seus olhos iam se arregalando a cada notificação. Page 6. A noiva misteriosa de Blake Montgomery. Quem é Camila Rodrigues? TMZ. Bilionário da tecnologia Blake Montgomery está noivo de veterinária do Brooklyn. Business Insider. Ações da Montgomery Industries sobem 3% após anúncio de noivado. O celular tocou. O nome dele brilhou na tela. Você tá vendo isso? Ela atendeu sem nem dizer oi. Bom dia para você também, raio de sol, respondeu Blake, com a voz irritantemente animada para as 7 da manhã. Pelo visto, você já descobriu nossa fama repentina. Fama? Blake, tem repórter na porta do meu prédio. A dona Chen do andar de baixo acabou de ligar, perguntando se eu realmente vou casar com aquele bonitão rico da TV. Liga na Channel 7. Camila tateou pelo controle remoto e ligou a TV no programa matinal. Lá estavam eles, dançando no plaza, parecendo completamente apaixonados. O noivado surpresa está dando o que falar, dizia a apresentadora loira, empolgada. Fontes próximas ao casal afirmam que eles estão namorando há meses em segredo, por causa de um passado complicado. Passado complicado? Camila bufou. É assim que chamam ódio mútuo agora? A mídia adora uma história de inimigos que viram amantes, comentou Blake. Falando nisso, precisamos fazer controle de danos. Meu carro passa aí em 1 hora. Desculpa, mas eu tenho que trabalhar hoje. Algumas pessoas têm empregos de verdade, Montgomery. Não mais. A partir de hoje, você está oficialmente de licença do abrigo. O quê? Fica tranquila. Contratei um gerente temporário, com ótimas credenciais. Seus bichinhos vão estar bem. E você ainda supervisiona tudo. Mas agora precisamos mostrar união. A Natalie já está se mexendo. Como assim? Olha seu e-mail. Camila colocou Blake no viva-voz e abriu o notebook. Lá estava. Uma mensagem de alguém se dizendo jornalista, perguntando sobre comportamento enganoso e práticas questionáveis no abrigo. Aquela bruxa, murmurou Camila. Ela está tentando cavar sujeira sobre mim. Por isso mesmo precisamos agir agora. 1 hora. Café da manhã na cobertura dos Montgomery. Vamos dar à imprensa exatamente o que eles querem ver. Antes que ela pudesse protestar, ele desligou. A cobertura dos Montgomery fazia Camila se sentir como ela havia entrado em outro universo. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do Central Park. E tudo, desde as bancadas de mármore até os lustres de cristal, gritava luxo. Blake estava na cozinha. Cozinhando, de verdade. Usava jeans e um suéter azul marinho que fazia seus olhos cinzentos parecerem nuvens de tempestade. Ele parecia normal, acessível, perigosamente encantador. Você cozinha? Ela perguntou, parada no batente da porta. Faço um café excelente e ovos aceitáveis, ele respondeu, sem desviar os olhos do fogão. Tem suco de laranja fresco na geladeira. E pedi para minha assistente buscar aqueles muffins de blueberry daquela padaria que você disse que adora. Camila piscou, surpresa. Como você... Eu presto atenção, disse Blake, servindo os ovos com calma, especialmente nas coisas que importam. A maneira casual como ele falou isso fez o estômago dela virar. Os ovos importam, você importa. As palavras pairaram no ar entre os dois. Blake pareceu perceber o que tinha dito, porque se virou rapidamente de volta para o fogão, o pescoço corando acima da gola do suéter. Pro plano, quero dizer. Ele corrigiu depressa. Você importa pro plano. Claro, Camila respondeu, sentindo uma pontada de decepção com a explicação. Eles tomaram café da manhã em um silêncio confortável, a luz da manhã inundando o ambiente. Camila teve que admitir, os ovos eram mais do que aceitáveis e o café, o melhor que já havia provado. Qual é a estratégia? Ela perguntou, pegando mais um muffin. A Natalie está jogando sujo.
Então a gente joga com inteligência. Hoje à tarde vamos sair para comprar anéis, bem publicamente. Depois, jantar no Maria, o restaurante favorito dela. Vamos garantir que ela fique sabendo. Comprar anéis? Camila olhou para a mão esquerda, nua. Faz sentido. Preciso de uma prova concreta desse noivado. Blake enfiou a mão no bolso e tirou uma caixinha de veludo. Achei que você fosse preferir escolher o seu, mas, só por precaução. Ele abriu a caixa, revelando um deslumbrante anel com um diamante lapidação princesa cercado por pedras menores. Era elegante, clássico, e provavelmente valia mais do que o apartamento dela. Blake, eu não posso usar isso. E se eu perder? E se... E se você só experimentar? Antes que ela pudesse protestar, ele já estava ao lado dela, ajoelhado ao lado da cadeira. Pegou sua mão esquerda com delicadeza e deslizou o anel em seu dedo. Camila prendeu a respiração. Serviu perfeitamente. Como você sabia meu tamanho? Ela sussurrou. Sorte, ele respondeu, o polegar acariciando os nós dos dedos dela, sem soltar sua mão. Ficaram assim por um momento, Blake ajoelhado ao lado da cadeira, os dois encarando o anel brilhando no dedo dela. A luz da manhã batia nas pedras e projetava pequenos arco-íris no teto. É lindo, Camila admitiu. Você também é. As palavras escaparam antes que Blake pudesse se conter. Eles se olharam e Camila viu algo nos olhos dele que acelerou seu coração. Ele se inclinou um pouco mais e ela também. Estavam quase... A campainha tocou. Eles se afastaram num pulo como adolescentes pegos no flagra. Blake pigarreou, se levantou e passou a mão pelos cabelos. Deve ser minha publicitária, disse. Quer nos preparar para as fotos da compra do anel. Fotos. Bem-vinda à vida de uma noiva de mentira, querida. Agora, tudo é oportunidade de mídia. A ida às joalherias foi um espetáculo meticulosamente planejado. Passaram pela Tiffany & Co., na Quinta Avenida, onde a publicitária de Blake já havia avisado 3 fotógrafos diferentes. Camila experimentou anel após anel, enquanto Blake desempenhava com perfeição o papel de noivo apaixonado, segurando sua mão, sussurrando palavras doces que, na verdade, eram conversas sobre projeções de mercado e relatórios trimestrais. Esse aqui é bonito, disse ela, mostrando uma aliança de platina com um diamante enorme, lapidação esmeralda. Muito chamativo, Blake murmurou junto ao ouvido dela, sua respiração roçando o pescoço dela. Você é mais elegância discreta do que ostentação. A vendedora sorriu encantada. Vocês são tão fofos juntos. Há quanto tempo estão noivos? Desde o fim de semana passado, respondeu Blake, passando o braço em volta da cintura de Camila. Não consegui esperar mais para torná-la minha. As palavras eram encenação, mas mesmo assim fizeram o sangue de Camila correr mais rápido. E como foi o pedido? Perguntou a vendedora, empolgada. Blake e Camila se entreolharam. Eles haviam ensaiado essa parte, mas ali, com o braço dele em volta dela e o anel brilhando em seu dedo, todas as palavras ensaiadas sumiram da mente dela. Foi ao pôr do sol, Blake falou suavemente, sem desviar os olhos do rosto de Camila. Estávamos caminhando na praia, e ela estava me contando sobre um cachorro resgatado para quem ela conseguiu um novo lar. Quando fala sobre salvar animais, ela ganha um brilho no olhar, como se estivesse acesa por dentro. E eu simplesmente não consegui imaginar minha vida sem ver aquele olhar todos os dias. O coração de Camila falhou uma batida. O jeito como ele a olhava, a sinceridade na voz, não parecia encenação. Eu disse a ela que a amava, continuou Blake, e que queria passar o resto da minha vida fazendo-a sorrir daquele jeito. Como ela sorri quando ajuda algo que precisa ser salvo. Ai, meu Deus! Suspirou a vendedora, levando a mão ao peito. Essa é a coisa mais romântica que já ouvi. Camila não conseguiu falar. Olhava para Blake como se o visse pela primeira vez. E o que você respondeu? Perguntou a mulher com os olhos brilhando. Eu... A voz de Camila saiu num sussurro. Eu disse sim. O sorriso de Blake era suave, real, e por um instante,
Camila esqueceu que estavam sendo observados. Esqueceu que tudo aquilo era uma encenação. Esqueceu de tudo, exceto do jeito como ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. O celular vibrou. Uma mensagem. A realidade caiu sobre ela como uma tempestade. O nome de Natalie apareceu na tela. Boa atuação na Tiffany's. Pena que eu conheço o seu verdadeiro eu. Isso não vai durar. O feitiço se quebrou. Camila deu um passo para trás, lembrando de repente onde estavam e por que estavam ali. É melhor irmos, disse baixinho. Acho que já demos conteúdo suficiente por hoje. Blake assentiu, embora um brilho de confusão tenha surgido em seu rosto diante da mudança repentina dela. Ao saírem da loja, Camila não conseguia se livrar da sensação de que, entre o café da manhã e a escolha do anel, a linha entre o real e o fingido havia se tornado perigosamente tênue. E o mais assustador? Ela não sabia se queria encontrá-la de novo. A viagem para os Hamptons deveria ter sido relaxante. Deveria. Em vez disso, Camila estava rígida no banco do passageiro da Tesla de Blake, observando a paisagem de Long Island passar em borrões, tentando ignorar o perfume dele preenchendo o espaço entre eles. O anel de noivado captava a luz do sol da tarde, lançando brilhos em seu colo, uma lembrança constante de quão complicado tudo havia se tornado em apenas 3 dias. Você está pensando tão alto que dá para ouvir, disse Blake, lançando-lhe um olhar de canto do banco do motorista. Ele havia trocado o terno de sempre por jeans escuros e uma camisa branca com as mangas arregaçadas, revelando antebraços surpreendentemente fortes. O visual casual o deixava mais jovem, mais acessível e infinitamente mais perigoso para a sanidade emocional dela. Estou pensando em como tudo isso é insano, confessou Camila, mexendo no rádio. 3 dias atrás eu era uma pessoa comum, com problemas normais. Agora estou noiva de mentira de um bilionário e tem paparazzi nos seguindo até sua casa de praia. Nossa casa de praia, corrigiu Blake com naturalidade. Pelo menos pelos próximos 3 meses. E tem só um fotógrafo nos seguindo, Jenkins, do Post. Ele é bem respeitoso, considerando o tipo. Camila se virou no banco para olhar pela janela traseira. De fato, um sedã preto o seguia a uma distância discreta. Então essa é minha vida agora, sendo seguida por alguém chamado Jenkins. Bem-vinda ao aquário, querida, disse Blake, tocando brevemente a mão dela no console. Um gesto simples, mas que estava se tornando perigosamente familiar. Mas a casa é particular, com portão fechado, praia particular. Nenhum fotógrafo pode chegar perto o suficiente para incomodar. Nós, repetiu Camila suavemente. A palavra soava estranha em seus lábios, carregada de significados que ela não queria explorar. Há quanto tempo esse lugar é da sua família? Meu avô comprou nos anos 70. Meus pais nunca usaram muito, preferiam a casa em Martha's Vineyard. Eu renovei tudo há 2 anos, respondeu Blake, a mandíbula se contraindo levemente. Eu precisava de um lugar para ir depois que... Ele parou. Depois da Natalie, completou Camila em voz baixa. Depois da Natalie, confirmou ele. Ela odiava esse lugar. Dizia que era isolado demais, quieto demais. Preferia a cidade, o movimento, o estímulo constante. Ele lançou um olhar de lado para Camila. E você? Gosta de praia? Camila pensou seriamente na pergunta. Não sei. Nunca tive realmente a chance de descobrir. Crescendo, férias em família significavam visitar minha avó em Porto Rico, e essas viagens sempre foram mais sobre obrigações familiares do que relaxamento. O mais perto que chego da praia hoje em dia é levar os cães resgatados para passear no Prospect Park. Bom, neste fim de semana você vai descobrir, disse Blake, saindo da estrada principal e entrando em uma alameda privada ladeada por sebes perfeitamente aparadas. Temos 2 dias inteiros sem absolutamente nada planejado, além de convencer o Jenkins de que estamos perdidamente apaixonados. A casa de praia dos Montgomery não era nada do que Camila tinha imaginado. Ela esperava algo extravagante, exagerado, colunas de mármore, lustres dourados, mas a casa que surgiu à vista era elegante e discreta. Telhas de cedro desgastadas,
acabamento branco, janelas enormes que pareciam convidar o mundo exterior a entrar. Era uma casa de verdade, não uma peça de exibição. Blake, ela suspirou ao sair do carro, enquanto a brisa do oceano bagunçava seu cabelo. É linda. Ele deu a volta para ajudá-la com a bagagem, e ela captou algo suave e satisfeito em sua expressão. Você acha mesmo? É perfeita. E era. A casa ficava sobre uma leve elevação, com vista para um trecho privado da praia, cercado por rosas selvagens e grama marítima dançando no ar salgado. Era o tipo de lugar onde se podia realmente relaxar, respirar de verdade. Como Natalie não havia amado aquele lugar? O rosto de Blake escureceu por um instante. Natalie achava tudo isso entediante. Sem vida noturna, sem cena para fazer parte. Ela veio aqui exatamente 2 vezes no ano em que namoramos. Ele pegou as malas do porta-malas. Vamos, quero te mostrar tudo antes do jantar. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. Piso de madeira, móveis confortáveis em tons de azul e branco e janelas por todos os lados moldando a vista do oceano como obras de arte vivas. Sofisticado, mas acolhedor. Claramente feito para se viver, não para impressionar. São 4 quartos, disse Blake, subindo a escada ladeada por fotos de família. A suíte principal fica no fim do corredor, mas achei que você preferiria o quarto azul. Tem a melhor vista do mar e um banheiro só seu. Camila parou diante de uma das fotos. Um Blake mais jovem, com os pais, parecia ser sua formatura da faculdade. O sorriso no rosto dele era genuíno, sem o charme ensaiado que ele usava como armadura. Você parece feliz aqui, ela comentou. Blake seguiu seu olhar. Foi antes de descobrir que a escola de negócios ensina a ganhar dinheiro, mas não a manter por perto as pessoas que você ama. Sua voz era neutra, mas Camila sentiu a dor oculta nas entrelinhas. Blake, seu quarto é por aqui, ele disse rapidamente, cortando o que quer que ela fosse dizer. Abriu a porta revelando um quarto deslumbrante, decorado em tons de azul, com portas francesas que levavam a uma varanda privativa com vista para o mar. Isso é incrível, disse Camila, colocando a bolsa no banco da janela. Sinto que estou num resort 5 estrelas. Você está com seu noivo, Blake corrigiu, apoiado no batente da porta. Lembre-se, Jenkins provavelmente está vigiando tudo com binóculos. Precisamos vender essa história. Certo, a encenação. Por um momento, cercada pela beleza da casa e pela surpreendente ternura na voz de Blake ao falar da família, ela quase esqueceu que tudo aquilo era só um teatro. Falando em vender a ideia, Blake continuou. Tomei a liberdade de mandar entregar algumas coisas para você. Que tipo de coisas? Blake foi até o armário enorme e o abriu com um gesto teatral. Lá dentro, uma seleção impecável de roupas, peças casuais de grife, vestidos de praia, vestidos leves, tudo o que ela poderia precisar para um fim de semana romântico. Todas no tamanho exato. Blake, você não pode continuar comprando roupas para mim. Camila protestou, mesmo enquanto passava a mão por um vestido coral deslumbrante. É demais. É necessário, ele disse com firmeza. E além disso, eu quero. Você merece coisas bonitas, Camila. Você trabalha tanto cuidando de todo mundo. Do seu pai, dos animais do abrigo, até de mim, com esse plano maluco. Quando foi a última vez que alguém cuidou de você? A pergunta a atingiu com força. Quando foi a última vez? Ela não conseguia lembrar. Eu sei cuidar de mim mesma, disse baixinho. Eu sei que sabe, mas não foi isso que perguntei. Seus olhos se encontraram através do quarto e Camila sentiu aquele velho arrepio de consciência no estômago. Território perigoso, Blake sendo atencioso, generoso, fazendo perguntas que a faziam se sentir vista de um jeito que ela não estava acostumada. Eu vou desfazer as malas, disse, precisando de um pouco de espaço para pensar. Que horas é o jantar? Às 7, e eu mesmo vou cozinhar. Blake sorriu diante da surpresa evidente dela.
Eu te avisei. Estou cheia de surpresas. Use o vestido coral. Vai ficar incrível com o tom da sua pele. Depois que ele saiu, Camila afundou na cama e olhou fixamente para o mar. Era para ser simples. 3 meses de namoro falso, receber o dinheiro, voltar para a vida real. Mas Blake continuava fazendo coisas que a faziam esquecer que tudo aquilo era só uma encenação. O café da manhã que ele preparou, o jeito como sabia o tamanho do seu anel, a escolha cuidadosa das roupas, o calor genuíno na voz quando falava em cuidar dela. O celular dela vibrou com uma mensagem da melhor amiga, Maia. Garota, acabei de ver as fotos do noivado. Melhor você me ligar e explicar por que não contou que estava namorando secretamente o solteiro mais cobiçado de Manhattan. Camila gemeu. Estava tão envolvida na situação com Blake que esqueceu de explicar tudo para os amigos e família. Como exatamente dizer para Maia que o noivado era falso sem admitir que estava sendo paga para fingir um relacionamento? Ela foi poupada da resposta por uma batida na porta. Pode entrar, chamou. Blake apareceu com a cabeça pela porta. Desculpa incomodar, mas temos um problema. Jenkins ligou para casa. Parece que Natalie e Ryan marcaram uma mesa no Nick e Tony's para amanhã à noite. Eles querem deixar claro que vão estar no bairro. Claro que sim. Camila sentou-se ereta. E agora? Vamos vencer no próprio jogo deles. Vou ligar para o Nick e Tony's e garantir a melhor mesa. Mas antes, precisamos praticar. Praticar o quê? O sorriso de Blake era metade malicioso, metade perigoso. O sorriso de quem está completamente apaixonado. Vamos dar uma volta na praia. O sol começava a se pôr quando desceram as escadas de madeira rumo à praia privada. Blake vestia bermuda caqui e uma polo azul marinho que fazia seus olhos parecerem do tamanho do mar. Camila escolheu um vestido branco simples que dançava com a brisa do oceano. Para quem os visse, eram o casal perfeito, vivendo uma noite romântica. Ok, disse Blake, segurando a mão dela enquanto caminhavam à beira da água. Vamos praticar nossa história. Como nos conhecemos? Quer dizer, além da parte em que você me chantageou para isso? Camila respondeu doce. Prefiro chamar de incentivo, Blake retrucou. E essa não é a história que vamos contar. Na nossa versão oficial, nos encontramos numa cafeteria no Brooklyn há 6 meses. Qual cafeteria? Aquela perto do seu abrigo de animais, Grind Coffee. Eu estava lá para uma reunião, você pegava seu pedido de sempre. Café grande, dose extra, leite de aveia, sem açúcar. Camila parou de andar e o encarou. Como sabe meu pedido? Blake ficou desconfortável. Fiz uma pesquisa. Queria que fosse convincente, defendeu-se. Pedi para minha assistente descobrir coisas sobre você. Seu pedido de café, sua padaria favorita, que você trabalha no centro de alfabetização às terças à noite e que sempre prende o cabelo em um rabo de cavalo quando está cuidando dos animais. Você estava me stalkeando, disse ela, sem saber se ficava irritada ou lisonjeada. Estava prestando atenção, corrigiu Blake. Existe diferença. Eu percebo coisas sobre você, Camila. Percebo quando você morde o lábio pensando, o vinco que aparece na testa quando está preocupada. Percebo que você é gentil com todo mundo, até com quem não merece, tipo eu. Eles pararam de andar na beira do mar, com as ondas lambendo os pés descalços. O céu estava pintado de rosa e dourado, e Blake a olhava com uma intensidade que acelerava seu coração. Blake, ela começou. Percebi que você é linda. Ele continuou aproximando-se. Não só bonita, mas linda de um jeito que não tem a ver com roupa ou cabelo. Você brilha quando fala dos animais que ajuda e tem esse olhar feroz quando protege algo que ama. Para, Camila sussurrou, mas não recuou. Percebo que você me faz querer ser melhor, Blake disse baixo, e que quando me olha, às vezes não vê o Blake Montgomery das revistas ou da sala de reuniões, vê alguém que vale a pena salvar. As palavras ficaram no ar, honestas, cruas e assustadoras. Camila sentiu as lágrimas ameaçarem cair, porque tudo que ele dizia soava verdadeiro, e ela não sabia como lidar com isso. Isso tudo é só para fingir. Ela disse, mas sua voz não tinha convicção. É isso mesmo? Blake perguntou.
aproximando-se e levando a mão ao rosto dela para afastar uma mecha de cabelo. Seus dedos ficaram um instante a mais do que o necessário, roçando de leve a pele da bochecha dela. Porque, para mim, já não parece mais encenação. Antes que perdesse a coragem, Camila deu um passo para trás, abraçando o próprio corpo como uma armadura invisível. A gente devia voltar para casa. Você falou algo sobre jantar. Blake estudou o rosto dela por um longo momento, como se procurasse ali uma resposta que ele mesmo temia. Por fim, assentiu. Claro, jantar. Voltaram para casa em silêncio, mas Camila sentia o peso das palavras não ditas entre eles, como se cada passo ecoasse o que nenhum dos dois ousava dizer. Quando chegaram ao deck, Blake se virou para ela. Camila, eu... Amanhã à noite, no restaurante. Ela interrompeu, a voz firme, mas os olhos desviando dos dele. Precisamos ser convincentes. Certo, disse Blake, quase num sussurro. Convincentes. Mas enquanto o observava pela janela da cozinha, enquanto ele preparava o jantar com uma habilidade que a surpreendeu, grelhando peixe e mexendo na salada, Camila se perguntava quem eles estavam tentando convencer, afinal, Natalie e Ryan? A imprensa? Ou a si mesmos? O jantar foi delicioso e, de um jeito inesperado, confortável. Blake havia arrumado a mesa no deck, de frente para o oceano, com velas acesas, vinho e o som das ondas compondo um cenário quase mágico. Conversaram sobre tudo e sobre nada. O trabalho dela com os animais, os planos dele para expandir a Montgomery Industries internacionalmente, livros que haviam lido, lugares que queriam conhecer. Sempre quis ver a aurora boreal, confessou Camila, girando o vinho na taça. A Islândia é o melhor lugar para isso, respondeu Blake. Estive lá há 2 anos para uma conferência, mas passei a maior parte do tempo preso em reuniões. Sempre quis voltar. E o que te impede? Blake ficou em silêncio por um instante. Não sei. Acho que sempre imaginei que voltaria com alguém. E depois da Natalie, parei de fazer planos que envolvessem outras pessoas. Isso é triste, disse Camila, num tom quase inaudível. É mesmo? Achei que fosse só prático. É definitivamente triste. A vida foi feita para ser compartilhada, Blake. Os momentos bons e os ruins também. E você, compartilha sua vida? Camila hesitou, olhando para o vinho. Compartilho partes dela. Com a Maia, com meu pai, com os animais. Mas acho que as partes realmente importantes eu guardo para mim. Como quais? Como o medo. O medo de não estar fazendo o suficiente, de não estar salvando animais o bastante, ajudando pessoas o bastante, sendo o suficiente para quem eu amo. As palavras escaparam antes que ela pudesse contê-las, talvez ajudadas pelo vinho. Blake se inclinou para a frente. Camila, você é mais do que o suficiente. Você é extraordinária. Não, eu não sou. Eu só. É sim, ele afirmou com firmeza. Você trabalha 16 horas por dia tentando salvar animais que os outros já desistiram. Você se formou em medicina veterinária enquanto trabalhava em 3 empregos para manter a clínica do seu pai funcionando. Você ainda encontra tempo para ser voluntária num centro de alfabetização, porque acredita que todo mundo merece uma chance de aprender. Você é absolutamente extraordinária. Camila o encarou surpresa. Como você sabe sobre a faculdade de veterinária? Blake deu um sorriso tímido. Pesquisei mais um pouco. Blake, isso não é informação que se acha fácil por aí. Seu pai me contou. Você falou com o meu pai? A voz dela subiu de tom. Hoje à tarde, enquanto você estava desempacotando, liguei para me apresentar direito. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. Eu sei que essa situação toda é complicada, mas eu não queria que ele soubesse do nosso noivado pela imprensa. Ele merece mais do que isso. E o que você disse para ele? A verdade, que sou louco pela filha dele e quero cuidar dela. O coração de Camila parou por um segundo. Blake,
A verdade que é crível. Ele apressou-se em explicar. A versão que faz sentido para o público. Mas o jeito como ele a olhava sugeria que talvez já não fosse só para o público. Terminaram o jantar enquanto a luz do dia desaparecia no horizonte. Blake insistiu em limpar tudo, e Camila se acomodou no sofá do deck com mais uma taça de vinho. Observava-o na cozinha, se movimentando com eficiência, tão à vontade naquele espaço, e tentou não pensar em como tudo aquilo parecia certo, em como seria fácil se entregar àquela vida, aquela versão de si mesma que era cuidada, amada, notada. 1 centavo pelos seus pensamentos, disse Blake, juntando-se a ela no dequi com sua própria taça. Só pensando em amanhã à noite. Ela mentiu, pensando em ver Natalie de novo. Ela não pode te machucar, você sabe disso, né? Disse Blake sério. O que quer que ela tenha feito com você na faculdade, ou o que tente fazer agora, eu não vou deixar. Por quê? A pergunta escapou antes que Camila pudesse detê-la. Por que você se importa se ela me machucar? Isso é só negócio, certo? Blake ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que ele não ia responder. Quando finalmente falou, a voz mal passou de um sussurro. Talvez tenha começado como negócio. Mas não é mais só isso, Camila. Pelo menos, não para mim. A confissão pairou no ar, carregada de algo perigoso e ao mesmo tempo irresistível. Camila sentiu seus muros internos começarem a ruir, e aquilo a apavorava. Blake, eu... Você não precisa dizer nada, ele se apressou em dizer. Só preciso que você saiba. Aconteça o que acontecer amanhã à noite. Aconteça o que acontecer nos próximos 3 meses. Eu preciso que você entenda que isso é real para mim agora. O celular de Camila vibrou com uma mensagem, interrompendo o momento. Ela olhou automaticamente e sentiu o sangue gelar nas veias. Era da Natalie. Aproveitando a viagem romântica? Não se acomode demais. Eu sei segredos sobre a doce Camila que fariam até o Blake Montgomery sair correndo. Até amanhã à noite, beijinhos. Blake deve ter percebido a mudança no rosto dela, porque imediatamente ficou em alerta. O que foi? Perguntou ele. Camila entregou o celular sem dizer nada, observando o rosto dele escurecer ao ler a mensagem. Do que ela está falando? Blake perguntou em voz baixa. Camila fechou os olhos. O vinho, a noite perfeita, a confissão de Blake, tudo desmoronando de uma vez. Tem uma coisa que eu nunca te contei, sobre a faculdade, sobre o verdadeiro motivo da Natalie me odiar. Eu preciso te contar antes de amanhã à noite, disse, se levantando de repente. Preciso te contar a verdade sobre o que aconteceu, ou tudo isso vai explodir na nossa cara. Blake também se levantou, estendendo a mão. Seja o que for, a gente consegue lidar com isso. Não, Camila disse, se afastando. Você não entende. Quando descobrir o que eu fiz, vai querer acabar com tudo isso. E vai estar certo. Antes que ele pudesse responder, ela já estava dentro da casa, deixando-o sozinho no deck, com a brisa do mar e o peso das palavras dela. No quarto, Camila se sentou na cama e ficou encarando o reflexo da lua na água. Amanhã à noite, ela teria que encarar Natalie e o segredo que ela ameaçava revelar. Mas, naquela noite, Camila precisava decidir se confiaria em Blake o bastante para contar a verdade, ou se tentaria protegê-lo disso. De qualquer forma, aquele relacionamento de mentira tão perfeito estava prestes a se tornar perigosamente real. Camila não dormiu. Passou a madrugada inteira andando de um lado para o outro, no quarto azul impecável, ensaiando várias versões da história e descartando todas. Umas pareciam dramáticas demais, outras não diziam o suficiente. Como você explica para alguém que toda a sua experiência universitária foi baseada em uma mentira? Que tudo o que ele pensava saber sobre você era uma construção cuidadosa, uma ficção? Ao amanhecer, ela tomou uma decisão. Blake merecia saber a verdade antes que enfrentassem Natalie, e merecia ouvir da própria Camila,
não da ex rancorosa em plena mesa de restaurante. Ela só esperava que ele não a odiasse no final. Encontrou Blake no deck, com o sol recém-nascido tingindo o céu. Ele já estava pronto para correr, com shorts esportivos e uma camiseta cinza que moldava o peito de um jeito que fez a boca dela secar. Ele se alongava contra o parapeito, olhando o mar com uma intensidade focada que Camila conhecia bem. Era o mesmo olhar do dia em que o acordo deles começou. Também não conseguiu dormir? Ela perguntou, saindo com 2 xícaras de café da máquina cara que finalmente aprendera a usar, depois de 20 minutos de tentativa e erro. Blake se endireitou e aceitou o café com um sorriso grato. Mas os olhos não sorriram. Fiquei pensando naquela mensagem da Natalie e no que você disse ontem à noite. Blake, eu preciso te contar uma coisa sobre a faculdade, sobre o real motivo da Natalie me odiar. Camila se acomodou numa das cadeiras do deck, segurando a caneca com as 2 mãos, buscando calor e coragem. Mas você tem que me prometer que vai ouvir até o fim. Sem interromper. Blake ficou sério, sentando-se à frente dela. É tão ruim assim? Ruim o bastante para talvez você querer encerrar tudo isso quando souber, disse ela, respirando fundo. Você se lembra de como a gente se conheceu no primeiro ano da NYU? Claro. Aula de ética nos negócios com o professor Morrison. Você sempre sentava na primeira fila e fazia as perguntas mais inteligentes. Blake sorriu de leve. Eu tinha uma queda por você, sabia? Você era tão apaixonada por tudo, tão determinada a mudar o mundo com negócios éticos. O coração de Camila doeu. Você teve uma queda por mim por uns 5 minutos, até descobrir que eu estava namorando aquele veterano de jornalismo. Como era o nome dele mesmo? David alguma coisa. David Martinez, disse Camila em voz baixa. E Blake, essa é a primeira coisa que você precisa saber. Eu nunca namorei ele. A gente nunca teve nada. Blake franziu a testa. Mas eu via vocês juntos o tempo todo. Você ia no apartamento dele. Eu estava pagando ele. Camila interrompeu, as palavras saindo de um jeito atropelado. O David, ele me ajudava com os trabalhos, com as redações, apresentações. Não era só ajuda, na verdade. Ele fazia metade das coisas por mim. Eu estava pagando ele para ser meu tutor, porque eu estava falhando. Blake ficou imóvel, o café esquecendo-se de esfriar na xícara. Eu tinha 19 anos, totalmente perdida. Estava mergulhada até o pescoço em uma das escolas de negócios mais prestigiadas do país. E estava afundando. O silêncio entre nós era sufocante, cortado apenas pelo som das ondas quebrando na praia. A expressão de Blake era indecifrável, e isso só tornava tudo ainda pior. Eu não entendo, ele disse finalmente. Você era uma das pessoas mais inteligentes da nossa turma. Suas ideias, suas perguntas eram ensaiadas, Camila murmurou, com a voz tomada pelo arrependimento. O David me preparava antes de cada aula. A gente revisava os textos juntos e ele me ajudava a formular perguntas que me fizessem parecer inteligente e interessada. Eu decorava os pontos principais para usar nas discussões. Camila, deixa eu terminar, ela implorou com urgência. Por favor, fica pior. Blake assentiu, mas o maxilar dele estava tenso. No segundo ano, eu já estava completamente envolvida. O David não só me ajudava com as tarefas, ele começou a escrever os trabalhos por mim, fazer os projetos de pesquisa, até as provas online ele fazia. Eu dizia para mim mesma que era só uma fase, que eu só precisava passar pelas matérias mais difíceis e depois eu daria um jeito. Mas a pressão aumentava e eu só afundava mais. Camila pousou a xícara de café. Suas mãos tremiam demais para segurá-la. No terceiro ano, o professor Henderson passou aquele projeto final. O trabalho em grupo que valia 30% da nota, em que tínhamos que criar um plano de negócios completo para uma empresa socialmente responsável. Era o momento de mostrar tudo que a gente tinha aprendido. Eu lembro desse projeto, disse Blake em voz baixa. Você apresentou um plano brilhante para uma rede de clínicas veterinárias que ofereceria serviços acessíveis a comunidades carentes. Era genial.
Não era meu. As palavras saíram num sussurro quase inaudível. O David fez tudo. A pesquisa, as projeções financeiras, a apresentação, tudo. Eu só subi lá e falei, como uma atriz lendo um roteiro. Blake ficou imóvel. Seus olhos cinzentos estavam fixos no rosto dela, com uma intensidade cortante. E o que aconteceu? O professor Henderson adorou. Disse que era um dos projetos mais inovadores e bem pesquisados que ele já tinha visto em 20 anos de ensino. Indicou para o concurso de empreendedorismo da universidade. Dizia que poderia render bolsa, estágio, oportunidades de verdade. A voz de Camila falhou. E foi aí que a Natalie descobriu. Ela estava namorando o David na época. Ele ficou bêbado numa festa e contou tudo. Não só sobre o meu projeto, mas sobre os 2 anos de fraude. Como eu estava pagando para ele basicamente fazer a minha faculdade. Ela passou o dorso da mão nos olhos, limpando as lágrimas. No dia seguinte, a Natalie me confrontou. Disse que ia me denunciar para o Conselho de Integridade Acadêmica, a menos que... A menos que o quê? Que eu saísse do concurso de empreendedorismo e entregasse o projeto para ela. A voz de Camila agora era vazia, como se estivesse lendo algo distante, enterrado há muito tempo. Ela disse que ia contar para todo mundo, para os professores, para a administração, para vocês, nossos colegas, que ia garantir que eu fosse expulsa e que todos soubessem o motivo. Blake ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo tudo. Quando finalmente falou, sua voz saiu cuidadosamente controlada. Então você deu para ela o seu projeto? O projeto do David? Exatamente. Disse que tinha desistido da competição para focar nos outros cursos. A Natalie apresentou um plano quase idêntico 2 semanas depois. Só fez mudanças suficientes para não acusarem de plágio. Ela ganhou. Ganhou a bolsa, o estágio e começou a carreira dela ali. E você? Acabou ali para mim. Eu não aguentava mais estar naquele lugar, sendo vista como uma estudante dedicada quando, na verdade, eu era uma fraude. Mudei de curso. Fui para medicina veterinária. Nunca olhei para trás. Camila finalmente encarou Blake nos olhos. É por isso que fiquei tão abalada quando você criticou meu projeto final na faculdade de veterinária. Era o primeiro trabalho que eu tinha feito totalmente sozinha em anos. E você chamou de amador. Blake fez uma careta, visivelmente incomodado. Camila, eu... Mas você estava certo. Era amador. Porque eu passei 4 anos deixando outras pessoas pensarem por mim. E perdi toda a confiança nas minhas próprias capacidades. Ela se levantou de repente, incapaz de ficar sentada por mais tempo. Então é isso. Essa é a verdade sobre o ódio da Natalie. Não é porque eu tirei algo dela. É porque ela sabe quem eu sou de verdade. Ela sabe que por trás dessa fachada de engajamento e competência, eu ainda sou a mesma pessoa que trapaceou para passar na faculdade. Para. A voz de Blake cortou como uma lâmina. Ele também se levantou, contornando a mesa até ficar cara a cara com ela. Só para. Blake, eu entendo se quiser terminar tudo. Eu devia ter te contado desde o começo. Mas eu tive medo. Medo de quê? Medo de você me olhar do jeito que está me olhando agora. Ela sussurrou. Blake segurou as mãos dela entre as dele com delicadeza. Como eu estou te olhando? Como se estivesse decepcionado. Como se estivesse me enxergando de verdade pela primeira vez e se arrependendo. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Você está certa, Blake disse suavemente. Estou realmente te vendo pela primeira vez, mas não do jeito que você imagina. Camila tentou puxar as mãos, mas Blake segurou firme. Você tinha 19 anos, continuou ele. Provavelmente a primeira da sua família a entrar na faculdade, jogada num ambiente onde todos tinham vantagens que você não tinha. Você estava assustada, perdida, e cometeu um erro. Eu também cometi muitos erros durante anos. E aí você parou, disse Blake com firmeza. Mudou de curso, trabalhou o dobro para se provar num campo completamente diferente, construiu uma carreira ajudando animais e pessoas que precisam de você. Você acha que isso te torna uma fraude, não é? Mas isso te torna humana. Os polegares de Blake deslizaram sobre os nós dos dedos dela. Isso te torna alguém que aprendeu com os erros e escolheu ser melhor.
Alguém que passou os últimos 8 anos provando que é tão inteligente, capaz e incrível quanto eu sempre pensei. Camila o encarou, quase sem acreditar no que estava ouvindo. Você não está com raiva? Estou furioso, disse Blake. Furioso com a Natalie por te chantagear. Furioso com um sistema que fez uma garota de 19 anos se sentir obrigada a trapacear para sobreviver. Furioso comigo mesmo por não ter visto que você estava lutando. A voz dele amoleceu. Mas eu não estou bravo com você, Camila. Eu nunca poderia estar bravo por você ter feito o que achava que precisava para sobreviver, mesmo que isso signifique que toda essa nossa noivado seja baseado numa mentira. Se a Natalie revelar o que realmente aconteceu na faculdade, vamos lidar com isso, disse Blake simples. Juntos? Blake, você não entende, respondeu ela. Se isso sair, não vai afetar só a mim. Sua reputação, seu negócio podem aguentar um escândalo pequeno. Ele terminou. Camila, você acha mesmo que me importo mais com a opinião da imprensa do que com você? A pergunta ficou no ar, carregada de significados que fizeram o coração dela acelerar. Antes que pudesse entender o que ele queria dizer, Blake a puxou para perto, as mãos moldando o rosto dela. Além disso, disse ele, a voz baixando para aquele tom íntimo que fazia os joelhos dela fraquejarem. Essa história do nosso noivado nunca foi a verdadeira mentira. O que você quer dizer? Quero dizer a parte de que nós nos odiamos, a parte de que isso é só negócio. Os polegares dele traçaram suas maçãs do rosto, a parte de que eu não sou totalmente louco por você. Blake, eu sei que isso complica tudo, disse rápido. Sei que você não se inscreveu para sentimentos reais e sei que o momento é péssimo, com a Natalie ameaçando explodir sua vida, mas eu não posso mais fingir que isso é só um acordo. Lágrimas que Camila nem sabia que segurava começaram a escapar. Eu não posso fazer isso. Não posso te arrastar para o meu caos. Você não está me arrastando para lugar nenhum, Blake disse firme. Eu escolho estar aqui. Eu escolho você, Camila, com todo o seu caos. Antes que ela pudesse se convencer do contrário, Camila ficou na ponta dos pés e o beijou. Era para ser um beijo de agradecimento, um momento de gratidão pela compreensão e aceitação dele. Mas no instante em que os lábios se tocaram, tudo desapareceu. O medo, a ansiedade, o peso da confissão, tudo se derreteu diante da eletricidade que pulava entre eles. Blake respondeu imediatamente, os braços envolvendo a cintura dela para puxá-la mais perto. O beijo ficou mais profundo, virou algo faminto, desesperado, absolutamente necessário. Camila já tinha sido beijada antes, mas nunca assim, nunca como se fosse preciosa, desejada e completamente amada ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam pesadamente. Blake repousou a testa contra a dela. Uau! Camila suspirou. É. Blake concordou, a voz rouca. Uau! Ficaram assim por um momento, enrolados nos braços um do outro, com o sol da manhã aquecendo a pele e o som do oceano servindo de trilha para o momento mais perfeito da vida de Camila. Acho que a gente deveria conversar sobre isso, ela disse finalmente, sem se afastar. Devemos. Blake concordou, as mãos deslizando pelas costas dela de um jeito que tornava quase impossível pensar com clareza. Mas primeiro, preciso que me prometa uma coisa. O quê? Prometa que não vai deixar a Natalie mexer com sua cabeça hoje à noite. Seja o que for que ela diga, seja o que for que ela ameace, lembre que a pessoa que você é agora é quem você escolheu ser, não quem você era aos 19. E isso no 19. Assustada, Camila assentiu, ainda não totalmente certa se acreditava. E me prometa, Blake continuou, que vai confiar em mim para lidar com tudo que ela jogar contra a gente. Somos uma equipe agora. Sério? Uma equipe? Isso significa que eu não vou enfrentar isso sozinha? Eu prometo, ela sussurrou, e percebeu que estava falando sério.
Blake sorriu, aquele sorriso genuíno que transformava todo o rosto dele. Ótimo. Agora que tal a gente ir tomar café da manhã e planejar nossa estratégia para esta noite? Estratégia? Ah, sim, Blake respondeu, com um sorriso que ficou levemente malicioso. Se a Natalie quer jogar, vamos dar a ela um jogo que ela nunca vai esquecer. O resto da manhã foi dedicado ao que Blake chamou de Operação Bomba da Verdade. Se Natalie planejava expor os segredos de Camila na faculdade durante o jantar, eles iam antecipar e controlar a narrativa. A chave, explicou Blake no café da manhã, era assumir a sua história antes que ela pudesse usá-la como arma. A gente entra lá hoje à noite e se ela começar a ameaçar, você mesma conta a verdade, do seu jeito. Diz algo como: Oi, gente, só para avisar, eu trapaceei na faculdade de negócios. Camila arregalou os olhos. Você diz: Cometi erros quando era jovem, mas passei anos me redimindo. Corrigiu Blake. Aprendi com esses erros, mudei meu caminho e construí uma carreira da qual me orgulho. Não sou perfeita, mas sou honesta sobre minhas imperfeições. Ela teve que admitir que soava melhor quando ele dizia assim. Passaram a tarde na praia, caminhando pela areia, conversando sobre tudo e nada. Blake contou sobre a infância, a pressão de crescer como herdeiro da Montgomery Industries e a solidão de nunca saber se gostavam dele por quem ele era ou pelo dinheiro. Camila compartilhou histórias do tempo em que cresceu na clínica veterinária do pai, sobre a primeira vez que ajudou a nascer uma ninhada de filhotes e seus sonhos de abrir uma rede de clínicas populares algum dia. Sabe, Blake disse, sentados na areia, olhando as ondas. Aquele plano de negócios que você apresentou na faculdade, mesmo que o David tenha escrito, a paixão era toda sua. Eu via isso nos seus olhos quando você falava sobre tornar o cuidado veterinário acessível para todos. Esse sempre foi meu sonho, Camila admitiu. Mesmo quando eu estava com dificuldades na faculdade de negócios, era a única coisa que eu tinha certeza. Então por que você não fez isso? Dinheiro, principalmente, custos iniciais, empréstimos, todas aquelas coisas práticas que eu nunca aprendi direito a lidar. Ela sorriu, meio sem jeito. Acontece que, para tocar um negócio, você precisa entender de finanças. Blake ficou em silêncio por um momento. E se eu te dissesse que posso ajudar com isso? Blake, você já está me pagando $500.000 por esse negócio do noivado. Não posso aceitar mais dinheiro seu. Não é dinheiro que estou oferecendo. É investimento. Blake virou-se para ela, olhando-a nos olhos. Estou sério, Camila. Tenho procurado oportunidades de investimentos socialmente responsáveis. Uma rede de clínicas veterinárias acessíveis seria perfeita. Você traz a visão e a expertise, eu trago o conhecimento de negócios e o capital inicial. Poderíamos ser parceiros. Parceiros. A palavra fez o coração de Camila acelerar, carregada de significados. Parceria nos negócios, Blake esclareceu, embora seus olhos sugerissem que poderia estar pensando em outro tipo de parceria também. Pense bem. Você poderia realizar esse sonho. Antes que Camila pudesse responder, o celular dela tocou. O nome no visor fez o estômago dela apertar. Era Natalie. Atende, disse Blake, firme, colocando no viva-voz. Camila deslizou o dedo para aceitar a chamada. Olá, Natalie. Camila, querida. A voz dela soava doce, mas irritante. Espero que você esteja aproveitando sua escapadinha romântica. Só queria garantir que recebeu minha mensagem de ontem à noite. Recebi. Camila respondeu, controlada. Que bom. Eu odiaria que essa noite fosse uma surpresa. Sabe, estive pensando nos nossos tempos de faculdade e percebi que tenho tantas histórias divertidas para contar ao Blake. Tipo aquela vez que você pagou para o David Martinez escrever seu trabalho de ética nos negócios, ou aquela apresentação adorável sobre clínicas veterinárias, sabe, aquela toda plagiada. A mandíbula de Blake se fechou com força, mas ele fez um gesto para Camila manter a calma. Quer alguma coisa, Natalie? Ela perguntou. Acho que você sabe o que eu quero. Quero que você desapareça da vida do Blake. Hoje à noite, no jantar, você vai terminar tudo da maneira mais pública e desastrosa possível. Vai sair de lá chorando e nunca mais vai vê-lo de novo.
E se eu não fizer isso? Aí eu conto pra todo mundo a verdade sobre a fraude que você realmente é. O pobre Blake vai ficar tão envergonhado ao descobrir que a noiva dele é só uma mentirosa e trapaceira. A risada de Natalie soou como gelo. Embora conhecendo o Blake, acho que ele mesmo vai te largar quando perceber quem você é de verdade. Blake pegou o telefone. Na verdade, Natalie, Blake já sabe. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Blake, a voz de Natalie ficou pequena de repente. Quanto tempo você estava ouvindo? Tempo suficiente para lembrar por que terminei com você no começo. Blake respondeu com frieza. Você realmente achou? Eu escolheria você em vez da Camila, mesmo que tudo o que você estivesse dizendo fosse verdade, o que, aliás, não é. Ainda assim, eu escolheria ela. Sempre. Você não entende, disse Natalie, desesperada. Ela não é quem você pensa que é. Ela... Ela é corajosa, Blake interrompeu. Ela é honesta sobre os próprios erros. Passou 8 anos construindo uma carreira dedicada a ajudar os outros, em vez de destruir quem cruzasse seu caminho. Ela é tudo o que você não é, Natalie. Blake, você não pode estar falando sério sobre essa garota. Você não pode realmente querer se casar com alguém como ela. Blake olhou para Camila. Os olhos dele estavam suaves, cheios de algo que fez o coração dela disparar. Na verdade, ele disse sem desviar o olhar, não consigo pensar em nada que eu queira mais. A linha ficou muda. Natalie havia desligado. Bom, disse Camila com a voz trêmula, acho que isso resolve o que vai acontecer no jantar de hoje. Acho que sim, concordou Blake. Ela vai vir com tudo pra cima da gente. Você está pronta para isso? Pronta de verdade? Porque depois que isso tudo se tornar público, não tem mais volta. Blake se levantou, sacudindo a areia do calção, e estendeu a mão para ajudar Camila a se levantar. Tem uma coisa que eu preciso te contar antes dessa noite. O quê? Aquilo que eu disse para Natalie agora há pouco sobre querer me casar com você. Blake fez uma pausa, parecendo de repente vulnerável. Eu não disse só para provocar ela. Camila prendeu a respiração. Blake, eu sei que tudo isso começou como um acordo de negócios. Ele continuou rápido. Eu sei que combinamos que era tudo de mentirinha. Mas em algum ponto, entre o café da manhã de ontem e agora, parou de ser mentira para mim. Eu não tô dizendo que a gente precisa se casar amanhã, ou resolver tudo agora. Só que quando eu penso no meu futuro, você tá nele. E não como parceira de negócios, nem como noiva de fachada, como a mulher por quem eu estou completamente e absurdamente apaixonado. Camila o encarou, o coração batendo tão forte que ela jurava que ele podia ouvir mesmo com o som das ondas. Você tá apaixonado por mim? Sussurrou incrédula. Completamente, irremediavelmente, loucamente apaixonado por você, confirmou Blake. As lágrimas encheram os olhos de Camila, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Blake Montgomery, você é o homem mais frustrante, arrogante e maravilhoso que eu já conheci. Isso é um sim? Isso é um eu também te amo, seu homem impossível. Ela jogou os braços em volta do pescoço dele. Isso é um tô caindo de amores por você desde que você fez meu café do jeito certo. Isso é um tô morrendo de medo, mas também empolgada e completamente louca por você. Blake a girou no ar, rindo junto com ela enquanto seus pés se afastavam da areia. Quando a colocou no chão, segurou o rosto dela entre as mãos. Então, senhorita Rodrigues, pronta para mostrar para Natalie Winters como é um relacionamento de verdade? Com você? Estou pronta para tudo. Enquanto voltavam para a casa de mãos dadas, Camila percebeu que, pela primeira vez em 8 anos, ela não estava mais fugindo do passado. Estava caminhando rumo ao futuro, e Blake Montgomery estava ao lado dela, pronto para enfrentar o que viesse. Aquela noite prometia ser interessante. Nick Antonis, em um sábado à noite nos Hamptons, era exatamente o tipo de lugar que Natalie Winters vivia para frequentar. Cenário perfeito para ver e ser vista, onde cada mesa abrigava alguém digno de ser impressionado e cada conversa era uma batalha de poder disfarçada de jantar casual. Ao sair do Tesla de Blake em frente ao restaurante, Camila sentiu como se estivesse entrando em cena.
O ato final da peça, que era a sua vida, estava prestes a começar. Ela havia passado 2 horas se arrumando, escolhendo o visual com a precisão estratégica de um general indo para a guerra. O vestido preto da Jane von Furstenberg, que Blake escolhera, abraçava suas curvas com perfeição, transmitindo elegância sofisticada. Os cabelos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e o anel de noivado captava as luzes do restaurante como se fosse feito de luz de estrelas engarrafada. Ela parecia exatamente o que era: uma mulher profundamente apaixonada, segura de si, pronta para lutar pela própria felicidade. Blake surgiu ao lado dela, devastadoramente lindo em um terno Tom Ford grafite que fazia os olhos dele parecerem prata líquida. Ele estivera calado durante o trajeto da casa de praia até ali, mas não era silêncio de apreensão, e sim de alguém que havia feito as pazes com o que viria e estava preparado. Você está absolutamente deslumbrante, ele murmurou no ouvido dela, enquanto o manobrista levava o carro. Me lembra por que mesmo a gente não ficou em casa pedindo uma pizza? Camila riu, e parte da ansiedade antes do jantar se dissolveu naquele tom provocador tão familiar. Porque temos uma reputação a manter, Sr. Montgomery. Além disso, quero ver a cara da Natalie quando perceber que a chantagem dela não funcionou. Essa é minha garota, disse Blake com um sorriso discreto, enquanto sua mão encontrava a base das costas de Camila. Eles se aproximavam da entrada do restaurante, confiantes, como se pudessem enfrentar o mundo inteiro. A hostess, uma loira esguia que claramente reconheceu Blake no mesmo instante, os conduziu por entre o restaurante lotado até a melhor mesa da casa, um canto estratégico, com visão perfeita tanto do salão quanto dos demais clientes. Blake, com certeza, havia puxado alguns fios para garantir aquele lugar, e Camila não deixou de apreciar a vantagem tática. O de sempre, Sr. Montgomery. O sommelier apareceu quase que imediatamente. Na verdade, vamos começar com o Perrier Jouet Grand Brut, disse Blake sem tirar os olhos de Camila. Estamos celebrando esta noite. Celebrando o quê? Camila perguntou, embora seu coração já disparasse com o modo como ele a olhava. Tudo. Blake respondeu com uma certeza suave. Nós. A verdade. E o fato de que, em cerca de 10 minutos, vamos mandar Natalie Winters embora, de vez. Como se tivesse sido invocada pelo próprio nome, Natalie surgiu à mesa como uma tempestade em forma de mulher, elegantemente vestida. Estava usando um vestido vermelho Carolina Herrera que provavelmente custava mais do que o carro de muita gente. Ryan Clark vinha atrás, parecendo desejar estar em qualquer outro lugar. Blake, Camila. O sorriso de Natalie era tão afiado quanto uma lâmina. Que surpresa encantadora encontrar vocês aqui. Natalie. Ryan. Blake respondeu com uma polidez perfeita, levantando-se como o cavalheiro que todos esperavam dele. Eu imaginei que você pudesse aparecer esta noite. Ah, você me conhece, disse Natalie, a risada leve e falsa como uma moeda falsa. Nunca resisto a um bom espetáculo e, pelo que ouvi, hoje promete ser especialmente divertido. Ryan parecia visivelmente desconfortável. Talvez a gente devesse ir direto para nossa mesa, Nat. Em 1 minuto, querido, cortou Natalie, sem desviar os olhos de Camila. Primeiro, eu queria parabenizar o casal. Camila, que anel impressionante. Espero que o Blake tenha conseguido um bom desconto, considerando... Considerando o quê? A voz de Blake era perigosamente calma. Ah, você sabe. Natalie deu de ombros, sorrindo como uma predadora. A natureza temporária desse arranjo. Digo, você não pretende realmente se casar com ela, né, Blake? Não depois de descobrir quem ela realmente é. As mesas ao redor ficaram em silêncio. Conversas se apagaram, olhares se voltaram. O drama tinha se instalado, e todos estavam prestes a assistir. Camila sentiu o velho pânico subir pelo peito, o mesmo que a invadia na faculdade, quando achava que seria desmascarada. Mas então a mão de Blake cobriu a dela sobre a mesa, quente, firme, certa. E o medo se dissolveu. No lugar, veio algo mais forte,
a certeza de que ela não estava mais sozinha. Na verdade, Natalie, disse Camila, com a voz clara, audível por toda a área silenciosa do restaurante, o Blake sabe tudo sobre mim. O bom, o ruim e o imperdoável. E me ama mesmo assim. Ama mesmo? Natalie arqueou as sobrancelhas, surpresa fingida. Até a parte em que você trapaceou em NEU, em que pagou o David Martinez para fazer seus trabalhos enquanto fingia ser uma aluna brilhante e ética? Um murmúrio percorreu as mesas próximas. O nível do escândalo subia, e ninguém mais estava prestando atenção ao próprio jantar. Camila sentiu o rosto esquentar, mas manteve o olhar firme no de Natalie. Principalmente essa parte, disse Blake com firmeza, o polegar acariciando os nós dos dedos dela. Sabe, Natalie, essa é a diferença entre você e eu. Você acha que os erros definem as pessoas. Eu acredito que são as escolhas que definem. Que nobreza a sua, Natalie disse com veneno na voz. Mas sejamos honestos sobre essas escolhas, sim? Camila Rodrigues pagou um homem para fazer sua lição de casa, plagiou durante a faculdade de administração e desistiu da competição de empreendedorismo quando foi pega. Ela é uma fraude, Blake. Linda, encantadora, mas uma fraude. Você tem razão, Camila disse em tom baixo. A admissão fez o sorriso de Natalie se alargar, como se saboreasse a vitória. Eu fiz tudo isso. Tinha 19 anos. Estava sobrecarregada e apavorada com a ideia de fracassar. Então fiz escolhas das quais não me orgulho. Natalie preparava-se para o golpe final, mas Camila continuou, e sua voz agora vinha mais firme, mais cheia de força. Mas aqui está o que você esqueceu de mencionar nessa sua narrativa dramática. Eu fui a primeira da minha família a ir para a faculdade. Trabalhava em 3 empregos para pagar a mensalidade. Estava tentando sobreviver em um ambiente onde todos pareciam ter vantagens que eu jamais sonhei em ter. Eu estava com medo e desesperada. E sim, cometi erros terríveis. Blake apertou a mão dela, passando uma segurança silenciosa que a impulsionava a continuar. Mas quando percebi o que estava fazendo, eu parei. Eu mudei de curso, trabalhei o dobro para provar meu valor na faculdade de veterinária e construí uma carreira da qual realmente me orgulho. Nos últimos 8 anos, dirigi um abrigo de animais que salvou mais de 2.000 cães e gatos. Ofereci atendimento veterinário gratuito para famílias de baixa renda. Nunca trapaceei em nada, nem numa prova, nem numa declaração de imposto, nem num jogo de tabuleiro, desde o meu 3º ano de faculdade. Que emocionante, disse Natalie, mas a confiança dela já começava a rachar nas bordas. Uma história de redenção, mas isso não muda o que você é. Você tem razão de novo, respondeu Camila, se levantando para encarar Natalie nos olhos. Não muda o que eu sou. Eu sou alguém que cometeu erros e aprendeu com eles. Alguém que escolheu ser melhor. E isso me faz perguntar, o que isso faz de você, Natalie? Com licença? Vamos ver. Você chantageou uma garota apavorada de 19 anos para roubar o trabalho dela e depois assinou como se fosse seu. Construiu sua carreira inteira em cima de ideias roubadas. E agora, 8 anos depois, está tão ameaçada pela minha felicidade que quer destruí-la com histórias velhas. A voz de Camila era calma, firme e absolutamente devastadora. Então me diz, o que isso faz de você? O restaurante inteiro ficou quase em silêncio. Clientes nas mesas próximas agora encaravam abertamente o drama que se desenrolava no canto. Ryan parecia querer desaparecer. Até Natalie parecia perceber que as coisas estavam saindo do controle. Você não pode... gaguejou Natalie. Na verdade, posso sim, disse Camila com firmeza. Porque tem uma coisa sobre a verdade, Natalie. Ela só tem poder quando a gente tem medo dela. E eu não tenho mais medo. Blake se levantou também, posicionando-se ao lado de Camila com um gesto de apoio que não passou despercebido. Sabe qual é a verdadeira diferença entre você e a Camila, Natalie? Disse ele. Quando ela erra, ela aprende e se torna uma pessoa melhor. Quando você erra, você insiste no erro e tenta arrastar todo mundo com você. Blake,
Você não pode estar falando sério. Vai mesmo escolher ela em vez de mim? Disse Natalie, agora desesperada. Eu te conheço. Sei o que você quer. Sucesso, poder, alguém que esteja no seu nível. Ela é uma veterinária do Brooklyn que cuida de um abrigo de animais. O que ela pode te oferecer que eu não posso? O sorriso de Blake foi suave e genuíno ao olhar para Camila. Ela me oferece tudo o que importa: honestidade, bondade, uma forma de ver o mundo que me faz querer ser uma pessoa melhor. Ela me desafia, me apoia, me ama pelo que eu sou, não pelo que posso fazer pela carreira dela. Ele então voltou o olhar para Natalie, agora com expressão fria. Quer saber o que você me ofereceu? Crítica constante, ambição social e a sensação de que eu nunca era bom o suficiente, a não ser que estivesse servindo aos seus interesses. Você me traiu, Natalie, não academicamente, mas emocionalmente. Já estava planejando seu próximo passo antes mesmo de terminarmos. Isso não é verdade, protestou Natalie, mas o rosto dela já estava pálido. Não é? Me diz, você começou a sair com o Ryan antes ou depois de dizer que precisava de um tempo para se encontrar? Ryan se mexeu desconfortável, respondendo à pergunta sem dizer uma palavra. Foi o que eu pensei, disse Blake, frio. Quer saber, Natalie? Obrigado. Obrigado? Se você não fosse exatamente o tipo de pessoa que é, eu nunca teria precisado de uma noiva falsa. Nunca teria pensado em procurar a Camila com essa loucura toda e, principalmente, nunca teria me apaixonado, completamente e sem volta, pela mulher mais incrível que já conheci. Blake segurou a mão de Camila e a levou aos lábios, depositando um beijo suave em seus dedos. Então, obrigado por ser uma manipuladora ambiciosa e infiel. Você me levou exatamente aonde eu precisava estar. A compostura de Natalie finalmente se desfez. Isso é ridículo. Você não pode acreditar que isso vai durar. Ela é um ninguém, Blake. Ninguém de lugar nenhum, sem nada para te oferecer. Ela é tudo, respondeu Blake simplesmente. E se você não consegue enxergar isso, então é você quem não tem nada para oferecer. Vamos embora, Natalie, disse Ryan, agora claramente percebendo que estavam perdendo feio uma batalha em público. Mas Natalie não tinha terminado. Ótimo! Quer jogar sua vida fora com uma qualquer que nem conseguiu terminar a faculdade sem colar? Vá em frente. Mas quando tudo isso desmoronar, não vem chorando para mim. Não vou, disse Blake com calma. Porque não vai desmoronar. Nosso relacionamento não é baseado no que podemos fazer pelas carreiras um do outro ou em status social. É baseado em amor de verdade, confiança de verdade, parceria de verdade, coisa que você nunca entenderia. Natalie abriu a boca para lançar o que provavelmente seria um golpe final, mas Camila falou antes. Sabe de uma coisa, Natalie? Eu realmente sinto pena de você. Está com pena de mim? A voz de Natalie subiu de tom, carregada de indignação. Você está tão ocupada tentando destruir os outros que nem percebe o quanto isso está te consumindo. Olhe para você agora. Está num restaurante lindo com seu noivo, aí em vez de aproveitar a noite, está obcecada com a felicidade do seu ex-namorado. Isso não é comportamento de alguém que está em paz com a própria vida. A voz de Camila suavizou, agora cheia de compaixão genuína. Eu espero que você encontre o que realmente está procurando, Natalie. Mas não é o Blake. E também não é a satisfação de destruir a felicidade dos outros. Talvez seja a hora de descobrir o que realmente te faz feliz, em vez de se concentrar no que deixa os outros infelizes. Por um instante, Natalie pareceu realmente abalada, como se as palavras de Camila tivessem atingido um ponto sensível que ela não esperava expor. Mas logo seu rosto se fechou novamente e ela se virou nos calcanhares. Vamos, Ryan! De repente, perdi o apetite. Enquanto se afastavam da mesa, o restaurante aos poucos voltava ao seu burburinho habitual, embora Camila ainda sentisse alguns olhares curiosos sendo lançados em sua direção. Ela afundou na cadeira, repentinamente exausta pela maratona emocional que acabara de correr. Bom, disse, com a voz trêmula, isso saiu melhor do que eu esperava.
Blake também se sentou, fazendo um sinal para o garçom trazer o champanhe que quase tinham pedido antes da chegada de Natalie. Você foi incrível, absolutamente incrível. Eu estava apavorada, admitiu Camila. Mas, ao mesmo tempo, foi libertador. Como se eu tivesse carregado esse segredo por tanto tempo que já nem lembrava o quanto ele pesava, até finalmente deixá-lo cair. E como você se sente agora? Camila refletiu seriamente sobre a pergunta. Como ela se sentia? Livre. Com certeza. Orgulhosa de si mesma por ter enfrentado Natalie. Grata pelo apoio inabalável de Blake. Mas, acima de tudo, ela se sentia feliz, disse surpresa consigo mesma. De verdade. Feliz de um jeito genuíno. Pela primeira vez em anos, sinto que posso simplesmente ser eu mesma, sem medo do que as pessoas vão pensar se descobrirem a verdade sobre o meu passado. Isso é tudo o que eu sempre quis para você, disse Blake com ternura. Ver você feliz, livre, sendo completamente você. O champanhe chegou e Blake ergueu a taça num brinde. A verdade, as segundas chances. E a mulher corajosa o bastante para agarrar as duas com as duas mãos. Aos noivados, de mentira que se tornam amor de verdade, retrucou Camila sorrindo, e ao homem que enxergou além dos meus erros e viu quem eu realmente sou. Eles brindaram, e quando Camila deu um gole no champanhe, perfeitamente borbulhante, sentiu algo mudar dentro de si. A última camada da armadura que usava caiu, e ela ficou completamente aberta, vulnerável, e absolutamente certa de que estava exatamente onde devia estar. Então, disse Blake, pousando a taça e enfiando a mão no bolso do paletó, tenho algo para você. Blake, você já me deu joias suficientes para financiar um país pequeno. Não é joia, disse ele, tirando um papel dobrado. É um plano de negócios. As sobrancelhas de Camila se ergueram. Um plano de negócios para a Rodrigues Veterinary Clinics, uma rede de clínicas veterinárias acessíveis e de alta qualidade, atendendo comunidades carentes em Nova York, Nova Jersey e Connecticut. Os olhos de Blake brilhavam com entusiasmo. Pedi para minha equipe montar alguns números preliminares com base na nossa conversa de hoje à tarde. Custos iniciais, locais potenciais, equipe necessária, projeções de receita, tudo. Camila desdobrou o papel com as mãos trêmulas. Era tudo o que ela sonhara desde a faculdade, detalhado com precisão, com projeções financeiras que faziam sua cabeça girar. Blake, isso é... Como você fez isso tão rápido? Fiz algumas ligações enquanto você se arrumava para o jantar. Tenho uma equipe muito talentosa. E quando digo que algo é importante para mim, eles fazem acontecer. Ele se inclinou, a voz intensa. Isso é importante para mim, Camila. Você é importante para mim. Seus sonhos são importantes para mim. Só o custo inicial. A voz de Camila vacilou enquanto ela olhava os números. Completamente viável. Eu quero investir nisso, Camila. Não como favor, nem como presente. Como um investimento real. Você teria controle total, é claro. Seria sua empresa, sua visão. Eu só seria o parceiro financeiro que ajuda a transformar isso em realidade. Camila olhou do plano de negócios para Blake. Depois voltou ao papel. Depois, de novo para ele. Você está falando sério? Completamente. Eu acredito em você, Camila. Acredito na sua visão, na sua compaixão, na sua capacidade de transformar vidas, humanas e animais. Eu quero ajudar você a construir algo incrível. Ela o encarou, o coração acelerado. E quanto a nós? O que acontece conosco? Enquanto a gente constrói tudo isso? Esse império de negócios? Blake estendeu a mão sobre a mesa para segurar a dela. Depende. Como você se sente sobre transformar nosso noivado falso em um de verdade? O coração de Camila parou. Você está perguntando o que eu acho? Ele sorriu. Estou perguntando se você consideraria continuar noiva de mim de verdade desta vez, sem contratos, sem prazo, sem acordos comerciais, apenas duas pessoas que se amam e querem construir uma vida juntas. Blake,
Eu sei que é rápido, ela disse, com a voz trêmula. Só nos conhecemos como algo além de inimigos há poucos dias. Podemos ter um noivado longo, planejar o casamento com calma, o que você quiser. Só não consigo imaginar minha vida sem você nela. Camila, eu não quero imaginar. Ele respondeu com firmeza. Lágrimas brotaram nos olhos dela, pela centésima vez naquele fim de semana, mas eram lágrimas de alegria, transbordando emoção pura que a deixou sem fôlego. Sim, ela sussurrou. Sim, eu fico noiva de você. Sim, eu vou me casar com você. Sim, eu vou construir um negócio com você. Sim para tudo. Ela riu entre as lágrimas. Você, homem louco, maravilhoso, impossível. Sim para tudo. O sorriso de Blake era radiante enquanto levava a mão dela aos lábios mais uma vez. Eu te amo, Camila Rodrigues. Amo sua paixão, sua força, sua bondade, sua determinação de salvar todos os animais de rua de Nova York. Amo que você me faça querer ser melhor do que sou. Eu também te amo, Blake Montgomery. Amo sua delicadeza escondida, sua gentileza inesperada, a maneira como você vê potencial nas pessoas e nos sonhos e os torna reais. Amo que você me faça sentir corajosa para ser eu mesma por completo, até as partes de você que você não tem orgulho. Especialmente essas partes, ela disse firme, olhando nos olhos dele. Blake levantou-se, deu a volta na mesa, puxando Camila para ficar de pé e a abraçou forte. Ali, no meio do Nick Tones, com metade de Hampton assistindo, ele a beijou, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando se separaram, o restaurante inteiro explodiu em aplausos espontâneos. Bem, disse Camila sem fôlego, acho que nosso segredo acabou. Que bom, Blake respondeu, girando-a no ar antes de colocá-la de volta no chão. Cansei de segredos. De agora em diante, só a verdade. A verdade toda. Nada além da verdade. A verdade é que eu estou completamente louca por você, disse Camila sem se importar com quem escutava. A verdade é que vou passar o resto da minha vida garantindo que você nunca se arrependa de ter dito sim, respondeu Blake. Enquanto se sentavam para finalmente jantar, pela primeira vez desde que chegaram ao restaurante, Camila percebeu uma figura conhecida perto do bar. Jenkins, o fotógrafo que os acompanhava, estava ali com a câmera apontada para a mesa deles, mas em vez daquele olhar predador que ela esperava, ele sorria. Blake, disse, apontando para Jenkins. Nosso amigo parece estar curtindo o show. Blake olhou e ergueu a taça de champanhe em um brinde irônico. Jenkins riu e levantou a bebida em resposta. Sabe de uma coisa? Blake disse. Que ele tire todas as fotos que quiser. Amanhã de manhã, o mundo inteiro vai ver exatamente o quanto somos felizes e, pela primeira vez, as fofocas vão contar uma história que é realmente verdadeira. Que história é essa? Camila perguntou. Menino conhece menina. Menino contrata menina para fingir um noivado. Menino e menina se apaixonam loucamente. Menino e menina vivem felizes para sempre. O sorriso de Blake era suave, cheio de encanto. Não é uma história muito original, mas é nossa, é perfeita. Camila disse cada palavra com convicção. Absolutamente perfeita. Enquanto finalmente se concentravam no cardápio, Camila percebeu que aquela era a primeira refeição que dividiam onde ela não estava fingindo ser outra pessoa, nem preocupada em falar algo errado ou calculando como se proteger de se machucar. Pela primeira vez em muito tempo, ela era simplesmente ela mesma, completamente autêntica e sem desculpas, e Blake a amava assim mesmo. Não, não assim mesmo. Blake a amava exatamente por quem ela era, erros e tudo. O que você está pensando? Blake perguntou, notando sua expressão pensativa. Só que esta manhã acordei convencida de que hoje à noite seria o fim de tudo, e no lugar disso, parece o começo. O começo do quê? Ele quis saber. Camila olhou através da mesa para o homem que, em poucos dias incríveis, havia passado de seu rival na faculdade para seu noivo de mentira. E agora, para o amor da sua vida. Pensou no plano de negócios guardado em sua bolsa,
no anel de noivado verdadeiro em seu dedo, nos sonhos que estavam prestes a construir juntos. Tudo isso, ela disse com um sorriso suave, é só o começo. O começo de tudo. 3 meses depois, Camila estava na sala de exames da primeira clínica veterinária Rodrigues, observando a doutora Patrícia Williams, a primeira veterinária que contratara, examinar cuidadosamente um filhote resgatado, trazido por uma família que não tinha condições de pagar por um atendimento veterinário tradicional. Ele vai ficar ótimo, disse doutora Williams à garotinha preocupada que segurava o cachorrinho com todo o cuidado do mundo. Só precisa de antibiótico e muito amor. E o melhor de tudo, por causa do nosso programa especial, esse remédio não vai custar nada à sua família. O rosto da menina se iluminou como uma manhã de Natal, e Camila sentiu aquele calor familiar no peito. A certeza profunda de que estava exatamente onde devia estar, fazendo exatamente o que nascera para fazer. Mais um resgate bem-sucedido, disse Blake, aparecendo na porta com 2 cafés do estabelecimento ao lado. Ele havia cumprido sua promessa de ser apenas um parceiro financeiro, nada de interferências, mas ainda assim adorava visitar a clínica para ver de perto o impacto do trabalho deles. Mais uma família que não vai precisar escolher entre pagar o aluguel ou cuidar da saúde do seu animal, corrigiu Camila, aceitando o café com gratidão. Ainda custa acreditar que tudo isso é real. Acredite, disse Blake, abraçando-a por trás. Você fez isso, Camila. Pegou um sonho e transformou em realidade. Nós fizemos isso, ela corrigiu, com firmeza. Parceiros, lembra? Parceiros, repetiu Blake, beijando o topo da cabeça dela. Nos negócios e na vida. Ficaram assim por um momento em silêncio, observando pela janela enquanto a doutora Williams finalizava o atendimento e a família, aliviada, se preparava para ir embora com o pequeno paciente nos braços. Do lado de fora, o bairro do Brooklyn pulsava com vida. E dali, Camila podia ver a fachada da segunda clínica veterinária Rodrigues, prevista para inaugurar no mês seguinte. Algum arrependimento? Blake perguntou baixinho. Camila se virou em seus braços para encará-lo. O anel de noivado, o verdadeiro, aquele que ele havia lhe dado naquela noite no Nick and Tony's, brilhava sob a luz suave da tarde. Mas era a aliança ao lado dele que a fazia sorrir de verdade. Casaram-se 2 semanas antes, numa cerimônia íntima na praia dos Hamptons, cercados apenas pelos amigos mais próximos e familiares. Seu pai a levou até o altar, um caminho feito de pétalas de rosa e areia, e Blake chorou quando a viu em seu vestido branco simples. Foi perfeito. Nenhum único, respondeu ela, subindo na ponta dos pés para beijá-lo. Nem mesmo a parte em que joguei um copo de uísque na sua cabeça. Especialmente aquela parte, Blake riu. Foi ali que eu soube que você ia mudar a minha vida. Quem diria que um amor de mentira podia se tornar algo tão real? Eu sabia, disse Blake sério. Desde o momento em que você me olhou como se quisesse me matar, mas mesmo assim topou me ajudar. Eu soube ali, você ia ser problema. Problema bom. Do melhor tipo, ele confirmou. Daquele tipo que faz a gente perceber que vale a pena viver tudo. Você vive a vida como se estivesse sonâmbulo, até que alguém aparece e te desperta. Ali, em pé na clínica que um dia foi só um sonho e agora era realidade, cercados pelos sons de cura, esperança e recomeços. Camila entendeu. A história deles era mesmo perfeita, não porque tinha sido fácil, porque definitivamente não foi, mas porque era verdadeira, bagunçada, complicada e absolutamente real. Às vezes, os melhores romances começam com as piores primeiras impressões. Às vezes, a pessoa que você jurava que odiava era exatamente quem você mais precisava. E às vezes, se você tiver muita sorte, um amor de mentira se torna a coisa mais real da sua vida. Eu te amo, Blake Montgomery, disse Camila, sem se importar com o fato de estarem no meio de uma clínica veterinária cheia de gente.
Eu também te amo, Camila Rodrigues Montgomery, respondeu Blake. Para sempre. Eu prometo. Eu prometo. Ele repetiu, selando o voto com um beijo que tinha gosto de café, segundas chances e felizes para sempre. Lá fora, Nova York vibrava com a energia de 8 milhões de pessoas correndo atrás dos seus sonhos. Lá dentro, na clínica veterinária Rodrigues, dois desses sonhadores tinham encontrado algo ainda melhor do que imaginavam. Tinham encontrado um ao outro e viveram felizes, verdadeiramente, completamente, para sempre. Fim. E você? O que achou dessa história? Conta pra gente nos comentários. De 0 a 10, qual nota você dá para esse romance? Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e clicar na tela final para ver mais histórias emocionantes como essa.